Nós vamos começar esse curso falando um pouco sobre os materiais básicos necessários para começar a bordar. O primeiro deles é o bastidor. Existem bastidores de vários diâmetros, de plástico, de madeira, com tarraxa e sem tarraxa. Para o bordado livre, o mais indicado é com tarraxa, porque mantém o tecido sempre bem esticadinho enquanto você borda. Ele é bem simples de usar e você encontra em qualquer armarinho. É só abrir a tarraxa para separar os aros de dentro e de fora e colocar o tecido entre eles. Depois eu vou mostrar bem certinho como é que usa e deixar o tecido bem esticadinho. Esse outro modelo também tem tarraxa, mas seu material é de bambu. Funciona da mesma maneira. Esse outro modelo aqui também é de plástico, mas é em outro tamanho. Os tamanhos dos bastidores normalmente vão de 8 cm até 40 cm de diâmetro, mais ou menos isso, depende muito do fabricante e do material. Esse aqui é um modelo sem tarraxa. É só soltar as duas partes de forma bem simples. Ele também pode ser usado para bordar, mas como ele não tem muita pressão entre a parte externa e interna, o tecido afrouxa bastante, o que acaba sendo incômodo enquanto a gente borda. Ele é mais utilizado na finalização do bordado, quando a gente faz aquele acabamento bem bonitinho para pendurar na parede. Mais para frente eu também vou mostrar umas opções de acabamentos bem legais para vocês. Outros materiais que são usados para bordar. Um material que a gente usa, às vezes até mais do que a gente deseja, é o desmanchador de costura. Ele também é conhecido como abridor de casas de botão. Você também encontra ele em qualquer armarinho. Essa pontinha dele encaixa nos pontos que a gente deseja desmanchar e desmancha com bastante facilidade. Existem diversos formatos e opções, mas esta é a mais comum e a mais baratinha. Tesouras de arremate. Este é um dos materiais que as bordadeiras amam colecionar. Existem tantos modelos, um mais lindo que o outro, mas o que deve ser levado em consideração na hora de comprar é a ponta da tesoura. Ela deve ser fina para a gente conseguir chegar bem perto do tecido na hora de cortar o fio. Assim o acabamento fica ótimo. Existe também esse outro modelo aqui de tesoura de arremate. Também tem as pontas finas, são mais baratas e mais fáceis de encontrar. Caneta para riscar tecido. Esse modelo aqui possui uma tinta termoapagável. Esse tipo de tinta, quando o bordado está pronto, você usa uma fonte de calor para apagar o risco. Pode ser com ferro de passar ou um secador de cabelos. O legal dessa tinta é que se o bordado não fica exatamente em cima do desenho riscado, não tem problema algum, pois o risco some com o uso do calor. Essa caneta aqui tem a ponta bem fininha, então fica fácil de fazer desenhos bem delicados com ela. Mas nas papelarias você também encontra marcas nacionais e modelos mais simples e mais baratos, também termoapagáveis. Agulhas. Existem diversas opções disponíveis, mas no bordado livre nós utilizamos as agulhas tradicionais de costura mesmo. Elas têm a bundinha alongada e a ponta bem afiadinha. Os tamanhos mais utilizados normalmente são o tamanho 8, 9, 10 e 12. Essa aqui mais grossinha é a tamanho 8, a do meio é a tamanho 10 e a mais fina é a tamanho 12. Quanto menor o número da agulha, mais espessa ela é, então a 8 é mais grossa do que a 12. O tamanho vai depender do fio utilizado e dos pontos que irá fazer. Esses 3 tamanhos são as que mais utilizo, a 8, a 10 e a 12. Existem também outros tipos de agulha, como agulha para ponto cruz ou tapeçaria. Ela tem a bundinha mais alongada que a agulha de costura, são mais curtas e sua ponta é arredondada.
Normalmente não utilizamos ela no bordado livre, pois quando atravessa o tecido, o furo fica bastante marcado e o acabamento acaba não ficando tão bonito. Existem também umas agulhas de costura que são mais alongadas. Elas são bastante usadas em alguns tipos de pontos, como o rococó ou na francês, onde a gente enrola o fio algumas vezes na agulha e o seu comprimento acaba facilitando o processo. Você também encontra elas como agulhas para bordar miçangas. Agora vamos falar sobre os fios. Podemos usar vários tipos de fio, qualquer tipo de fio mesmo, mas o mais utilizado é o fio moulinet, que vem assim em meadas, enroladinhas. Cada meada tem 8 metros e o seu fio é composto por 6 fios agrupados, enroladinhos, que podem ser separados para bordar com quantos fios desejar. 1, 2, 3 ou até mesmo por 6 juntos. Então, uma meada dessas rende bastante. Mas quando temos uma quantidade grande de cores, o mais comum é utilizar as plaquinhas de meadas, como essa daqui. Você enrola o fio nas plaquinhas, anota o número e, se quiser, também pode anotar a marca da linha. Depois guarda em caixas organizadoras e as plaquinhas ficam organizadas lindamente por cores ou por números, como você quiser. A utilização das plaquinhas facilita bastante enquanto estamos bordando ou quando estamos fazendo um bordado com muitas cores. E para finalizar, o tecido que utilizamos no bordado livre. A gente pode utilizar qualquer tecido, desde que ele não tenha elasticidade. O mais comum é o algodão cru, que é esse daqui. Ele é um tecido bem encorpado, recebe muito bem as agulhas e os pontos e não sofre com o rompimento das tramas tão facilmente. Existem diversas gramaturas, você pode escolher a que mais lhe agrada. Eu gosto muito da gramatura média, pois não fica transparente e nem é tão grossa. Assim, a agulha e a linha passam com bastante facilidade. É encontrado em qualquer loja de tecidos e, por ser cru, só tem nessa cor. Você pode perguntar na hora que está comprando se o algodão é engomado ou não. Se ele for engomado, pode receber a aquarela em tecido, que é uma intervenção feita com bordado e tem um resultado muito bonito. Vou mostrar para vocês também mais para frente. Por isso, o algodão é tão democrático no bordado. É isso. Na próxima aula vou mostrar como usar o bastidor, colocar o tecido nele, como separar as linhas, colocar a linha na agulha e começar a bordar. Um grande beijo e até lá!